Ali você começa a brincar com os amigos ali de quadra, né? Em Brasília é quadra, é como se fosse bairro, né? Lá é um pouco diferente, não tem bairros, é quadras, são quadras. E eu tenho uns amigos de quadras, e da minha quadra eu fazia um time, jogava ali sempre 5, 6, era um timinho de 6 jogadores, 5. Aí até quando eu fui convidado para jogar num time de 11, aí era um time já mais, já era, vamos dizer assim, o treinador lá aqui não era um profissional, não era profissional de educação física, mas ele era um apaixonado pelo futebol e tinha um time. Tinha um fardamento, o nome do time era até Terremoto, chamava. E aí eu fui ali, e foi nesse time que eu falei para ele assim, ele falou, você joga de que posição? Eu falei, eu gosto de jogar na frente, no ataque. Mas eu não sabia que posição que era, né? E foi ali que ele me colocou como centroavante. Ele viu o meu treino, eu já tinha o cacuete ali de chegar pro gol, facilidade de fazer o gol. Ele falou, você é centroavante, você pode, no futuro você pode ser um bom jogador e na posição de centroavante. E foi ali que eu comecei, né? Aí a partir dali, a gente já foi pro Brasília Esporte Clube, que aí no Brasília eu comecei a ter treinamentos, aí comecei a disputar os campeonatos brasiliense, né? E aí esse tipo de informação já tinha um treinador, já tinha um preparador físico, já tinha profissionais, né, da área, já me dando os treinamentos mais qualificados. E aí eu fui 2 vezes artilheiro do Campeonato de Brasília, infantil, e aí eu fui para o Caxias do Rio Grande do Sul. Aí no Caxias foi um outro processo, já um processo muito mais profissional. Aí eu já treinava todos os dias, já morava na concentração. Aí você vai aí eu estou passando essa informação um pouco mais para os meninos aí já ver as dificuldades. Foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Com 15 anos. Exatamente. Eu saí de casa, já não morava mais com meu pai, já não morava mais com a minha mãe. O treinamento já era totalmente diferente, já era treinamentos diários, aí já tinha um acompanhamento de um profissional. Então, assim, você, além de, quando você é menino, você vai se destacando no seu bairro, né? O seu time ali de 5, 6, quem joga futsal, que eu acho que hoje é importantíssimo também, a parte do futsal, e quem joga no futebol de campo, você vai indo para a equipe. Hoje tem mais escolinhas, hoje é mais fácil o menino achar, porque tem mais escolinhas à disposição. Já na minha época eu não tinha tantos. Eram os times que tinha categoria de base, mas não tinha escolinhas, né? Era muito pouco, era muito difícil ter escolinha. Hoje já tem escolinhas com profissionais, com professores, explicando, já dando a parte didática, uma parte técnica. Então, assim, você já vai aprendendo a parte tática também, até inclusive parte tática, né? Que vai se introduzindo para os meninos. Mas, assim, você vai galgando, você vai passando por dificuldades, passando por grandes desafios, e você vai crescendo dentro da profissão. E aí, não sei se eu tô me alongando até, Jandes, mas assim, quando eu cheguei no Caxias, quando eu cheguei no Caxias, foi onde eu tive as grandes dificuldades, né? Porque como eu falei antes, eu tinha saído ali debaixo da saia da minha mãe, da calça do meu pai, né? Tinha que morar sozinho no Rio Grande do Sul. O clima era totalmente diferente. Poxa, em Brasília, o maior frio que dá lá é 16, 17 graus, né? O frio mais pesado. Ele vai para o Rio Grande do Sul, eu peguei 5 abaixo de zero. Enfim, quando eu peguei a parte do inverno. A alimentação já era diferente. A alimentação, no início da minha carreira, eu comia arroz, feijão e meio ovo cozido. Meio para poder dividir para os outros 40 que moravam na concentração, né? Então, assim, todas essas dificuldades, todos esses problemas, o jogador passa, o garoto passa. E você vai disputando. Você tem garoto, você tem outros ali, por exemplo, no meu caso, outros centroavantes, ou quem é zagueiro, tem outros zagueiros, tem laterais, quem os meias, outros meias que você vai disputando, depois tentando se destacar, né? Para você tentar crescer dentro da sua profissão. Então, assim, todos esses são dificuldades. Início de carreira é muito difícil. É muito difícil também e complicado. Nós temos que estar sempre preparados. Washington, eu imagino, né, que muitas pessoas, quando olham
a trajetória, que é quando a gente chama da etapa final, né? Quando o atleta consegue performar, chegar em grandes clubes, ter uma estrutura melhor, muitas pessoas veem o que está na mídia, de uma maneira geral. E você está trazendo elementos aí que deixa muito claro que existe uma trajetória que hoje, de repente, é até um pouco mais facilitada pelas possibilidades de comunicação, de mídia, de escolinhas, mas que você teve uma trajetória de muita luta, de muito desafio, e isso é bacana você estar dizendo. Como é que foi a relação com a família na época? Como é que foi para o seu pai e sua mãe permitir você jogar? Como era? Existia algum preconceito, algum medo, alguma insegurança? Como foi isso, né? A gente tem alguns pais aqui e o quanto foi importante, tanto isso, como o acolhimento que você teve quando você chegou no clube, que teve que morar sozinho. Quem foi que foi importante? O treinador, as pessoas do clube? Como é que foi isso? Bom, eu tive o total apoio. Isso é muito importante. É muito importante. Boa pergunta, né, professor Jadson, isso aqui, porque o apoio dos pais é muito importante. Os pais têm que dar esse apoio. E eles me deram. Eu tive essa sorte dos meus pais me darem muita força. E nessa oportunidade, quando eu fui chamado para jogar lá no Caxias, eles se reuniram, né, decidiram, falaram assim, olha, eles me chamaram também para conversa, falaram assim, olha, nós vamos dar essa chance, você é teu sonho, nós vamos propor para que seu sonho se realize, mas é claro, a gente não sabe se você vai virar um jogador de futebol ou não, mas você tem que ter a sua responsabilidade também. Você tem que manter os seus estudos, né? E isso foi uma palavra minha com eles, graças a Deus. Ainda bem que eles me colocaram nessa situação para que também eles só me deixavam ir se eu assumisse os meus estudos, continuasse nos estudos. Eles fizeram isso também para o diretor do clube, conversaram com o diretor e falaram assim, olha, só vai ser vocês também darem essa condição e acompanhar ele nos estudos, né? E aí eu sempre, todo ano, eu com 15 anos, com 16, quando passava de ano, mandava para eles, olha, foi aprovado, está aqui tudo bem nos estudos, estão indo bem. E aí eles falaram, então tá bom, você vai continuar. E aí eles deram esse segmento, né? Deram essa continuidade. Então, porque depois, no meu futuro, depois que eu me tornei jogador profissional, os estudos foram muito importantes para mim. Foram muito importantes, até nas minhas decisões, até para acertar contratos, para você não ser enganado, né, por diretores, por empresários, enfim. Você ter lucidez naquilo que você está assinando, naquilo que você está acertando, né? Os estudos também nos dão importância nas entrevistas. Um jogador mais lúcido, mais inteligente, com certeza ele se sobressai, ele é procurado mais nas entrevistas, ele está mais na mídia. Enfim, tudo isso faz diferença. E fez muita diferença para mim. E aí meus pais fizeram essa proposta, né, para mim na época. Condicionou, né? Condicionou, com certeza. Então, assim, eles deram o apoio, deram a chance. E eu agarrei essa chance, eu aproveitei. Falei, não, pai, mãe, vou fazer isso sim, vocês vão estar acompanhando, mesmo que de longe, mas eu prometo e me comprometo a me dedicar no futebol e me dedicar aos estudos. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, o apoio do pai é importante. Dos pais, né? É muito importante. E aí a gente pede para que os pais ali, até porque eles estão incentivando o seu filho, não além de talvez, claro que todos torcem para que ele se torne um jogador de futebol profissional, mas o esporte, e eu falo muito disso aí, o esporte é muito importante para os filhos, porque não só na questão se tornar ou não jogador de futebol, mas o esporte nos traz disciplina, o esporte nos traz uma aproximação assim, social, né? Você está com o rico, com o pobre, o crente, o evangélico, independente da religião, independente da cor, da raça, enfim, você tem essa mistura, todos, né, estão juntos, todos estão na mesma possibilidade, todos estão fazendo o futebol aquilo que é um esporte mundial, né? E aí, além disso, fazendo esporte, você está dando saúde, é uma condição de saúde. Hoje, muita gente, não só as crianças, mas os adultos hoje fazem o esporte para preservar a sua saúde e a qualidade de vida, né? E aí todo garoto, e eu falo assim, todos os pais que dão a oportunidade para o garoto estar no esporte,
com certeza, automaticamente, eles estão tirando a oportunidade negativa deles, do que é de estar na rua, talvez numa oportunidade ruim, de drogas, de bebidas ou de roubos, enfim, que essa oportunidade acontece em todos os bairros, em todos os lugares, em todas as situações. Então, eles estão ali, estão se dedicando ao esporte, com certeza, essa é a grande transformação. Excelente, Rocha. Acho que suas palavras são importantes nesse momento, nesse contexto. Estamos aí em um momento de isolamento social, vamos passar por isso, se Deus quiser. E a gente tem que entender que a gente não tem que voltar para o normal. Eu tenho dito isso, Rocha, sempre que eu posso, que as pessoas falam, tomara que tudo volte ao normal, tomara que tudo volte a ficar bem, mas que a gente possa aproveitar esse momento para poder crescer. E uma das coisas que eu sinalizo é a importância da gente valorizar o esporte, valorizar as relações, as boas relações, os ambientes positivos, né? As boas condutas, as condutas cidadãs. E isso é muito bacana quando você fala o quanto foi importante o esporte nesse sentido na tua formação e o apoio familiar. Agora, conta um pouquinho a dimensão de Washington, e agora eu acho que o pessoal vai começar a conhecer um pouco mais quem não conhece a tua história. Passou do Caxias ali e assim, não parou de ser mais artilheiro, né? Parece que você bateu um recorde atrás de outro nos clubes onde você passou. Mas conta um pouquinho dessa trajetória cronológica, né? Como é que foi a tua história nesses clubes que você passou e os clubes principalmente que trouxeram títulos e as artilharias, né? Que você foi artilheiro aí quase todo e com recordes, não foi só artilheiro, bateu recorde. Conta isso aí pra galera, então, que eu acho que todo mundo vai ter uma dimensão disso aí. Bom, exatamente. Então, como eu vinha falando, eu comecei